Bom, agora que a gente falou sobre distância numérica, vamos falar sobre distância entre ordinais. Primeiro, o que são ordinais, né? Eu acho que eu citei eles brevemente durante a conversa dos diferentes tipos de dados, mas os números ordinais, desculpa. As categorias ordinais, essencialmente, são categorias que possuem algum tipo de hierarquia numérica entre elas. Por exemplo, pequeno, médio e grande, você obviamente sabe que pequeno é menor do que médio, é menor do que grande. Entretanto, você não tem exatamente um valor numérico associado a cada uma dessas categorias. E na prática, elas são textos. Porque você não tem necessariamente o valor numérico associado a elas, não é tão simples você chegar e falar a distância entre pequeno, entre dois pontos, um que tem nível pequeno e outro tem nível médio é 1, é 2, é 3. Então, geralmente, para você calcular a distância entre dois pontos de acordo com categorias ordinais, existe uma metodologia que a gente aplica que é assinalar rankings para as categorias, depois normalizar esses rankings e aí fazer o cálculo da distância entre valores numéricos. Então, vou criar um random seed 42, como sempre, que é o sentido da vida. E aí eu vou criar aqui um conjunto de novas variáveis. Eu vou chamar uma variável de V1. Essa variável V1 vai ser um pd.keycut, que só para vocês lembrarem o que o pd.keycut fazia, ele quebra os meus dados, uma sequência de dados, um conjunto de dados, uma série de dados, para ser mais claro, em grupos, de acordo com o número n de grupos que eu coloco, de tal forma que cada um desses grupos tenha exatamente o mesmo número de elementos. Então aqui eu vou pegar o df. Df, na verdade, não ponto aqui. Poderia ser ponto. Desktop aluno. Eu vou criar 10 categorias e eu vou colocar aqui um duplicates drop, porque como a gente viu que pelo menos 50% dos nossas escolas têm zero computadores, então quando a gente faz esse keycut com 10, ele não vai conseguir dividir em 10, né? Porque necessariamente vai ter uma categoria, que é a categoria 0, por exemplo, que vai ter 50% dos pontos. Então, o duplicate, ele vai falar, olha, você gerou, por padrão, o keycut, quando você roda, ele vai falar, olha, você gerou para... Eu não consigo dividir em 10 pontos. Tem alguma categoria que vai ficar duplicada. Então isso aqui vai me devolver um erro. O duplicates drop ele vai ignorar esse erro. E aí, ao invés de 10 categorias, a gente vai ter o número de categorias que ele consegue dividir da melhor maneira possível. Então, vou colocar aqui também um V2, e aí vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse V1 aqui e copiar ele 4, quatro vezes, V2, V3, V4, e aí aqui a gente vai trocar os nomes. Então, colocar QT turmas, vamos colocar QT docentes, e aqui no aluno por docente. E aí a gente vai pegar aqui, vai pegar um sample de 2 pontos, né? Que a gente vai calcular a distância entre essas duas escolas. E a gente vai selecionar as colunas V1, V2, V3 e V4. Então vamos olhar para P aqui no final, né? E aí é isso aqui que a gente vai ver. Então veja que eu criei aqui as variáveis, né? Cada uma dessas variáveis são categorias trabalhadas em cima de cada uma dessas colunas originais do meu data frame. E você pode ver aqui os valores das colunas que foram assinaladas para esses caras. Então, por exemplo, aparentemente, as duas escolas que foram sorteadas, elas têm a mesma categoria de V1, que é a mesmo intervalo de desktop de aluno. Eles têm categorias de V2, de quantidade de turmas diferentes, categorias de V3, quantidade de docentes diferentes, categorias de V4, número de docentes por aluno diferentes, onde aparentemente a primeira escola está numa categoria superior à segunda escola. Bom, beleza.
Como que a gente vai trabalhar para calcular a distância entre esses dois pontos, dadas essas categorias? O que a gente vai fazer é utilizar uma metodologia de ranking, tá? Como que a gente faz essa metodologia de ranking? O que aqui a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, por exemplo, o meu V1, e aqui eu tenho as minhas categorias. Então, no final, ele só conseguiu quebrar os meus dados em ah, aparentemente 5 categorias. Daí o que eu vou fazer? Para cada uma dessas categorias, eu vou assinalar um ranking delas. Aqui vai ser, por exemplo, ranking 0, ranking 1, ranking 2, ranking 3 e ranking 4, vamos supor. Ou poderia ser ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4 e ranking 5. Geralmente, a gente usa do zero, a gente começa indexando em 0, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, e eu vou fazer um zip dele com o tamanho desse mesmo cara. Então, para cada um deles, eu vou assinalar um valor de range. Vou colocar isso aqui no meu dicionáriozinho. Então, agora eu tenho o intervalo menos 0.001 até 1 está com valor 0. 1 até 4 está com valor 1. E assim vai. Então, eu posso chamar isso aqui de M1, por exemplo. E aí, eu posso pegar o meu P V1, fazer um replace do M1. Então agora veja que ambos os pontos passaram a fazer parte da categoria 4, nesse caso, né? E aí o que eu posso fazer é dividir isso aqui pelo número de categorias. Vamos fazer len de M1. Eu posso fazer aqui len de M1 menos 1, por exemplo. E aí eu estou normalizando o valor. Então agora, cada ponto que eu assinalasse dessa distribuição, eu acho que é melhor eu fazer assim. Vamos fazer assim como V1. Vamos puxar o valor inteiro, que aí acho que assim fica mais fácil de ver. Aí vamos fazer assim, pedir ponto series. E aí a gente faz aqui V1 replace M1. Então veja que cada ponto dos meus dados, vou pegar e fazer um value counts desse cara aqui. Ele tem um valor que está entre 0 e 1, que passa a ser assinalado. E a gente sabe exatamente quais são, né, as categorias que foram assinaladas. Então, o valor 0 está assinalado para esse intervalo, valor 0.25 para esse, valor 0.5 para esse, valor 0.75 para esse e o valor 1 para esse cara aqui. Então, eu tenho exatamente um valor numérico calculado. E esse valor numérico é com base do menor para o maior. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e reproduzir isso aqui para todas as categorias. Então, deixa eu copiar esse cara especificamente, né, que é o que eu quero no final das contas. E a gente vai reproduzir isso aqui 4 vezes. Então, esse é o M2, M3, M4, V2, V3, V4, V2, V3, V4. Ups. E aí agora a gente vai fazer essa substituição. Então, vou pegar, falar que P igual a P, assign. E a gente vai fazer V1 é P V1, removendo M1, dividido pelo len de M1 menos 1. E agora, se eu pegar e copiar este carinha aqui, 1, 2, 3, 4, V2, V2, V3, V2, V3, V4, M2, M3, M4, M2, M3, M4, e agora olhar para o valor de P, a gente vai ver os valores que foram assinalados. E agora, esses valores são totalmente valores numéricos, né? Então, eu posso vir aqui, pegar esse carinha aqui, né, que a gente fez. Bom.
E aí vamos mudar um pouquinho o código, né? Porque eu não preciso mais selecionar as colunas, que elas já foram selecionadas. Posso fazer o print do on, vamos fazer a distância com q igual a 2, que é euclidiana, e pronto. Agora eu tenho a minha distância calculada entre esses dois pontos, que é justamente a distância euclidiana entre essas variáveis numéricas, tá? Então, com isso, a gente consegue fazer o cálculo da distância entre variáveis ordinais.